Eu vou tentar ser bem breve. A minha apresentação, já vi a apresentação da Viviane, elas são bem complementares. Talvez até tenha uma certa lógica em eu começar, que a Viviane ela vai focar mais no mercado de trabalho formal, enquanto eu vou tentar pegar o mundo de trabalho de uma forma que vai também entrar, mapear um pouquinho o mundo da informalidade, que não é perceptível para algumas bases, com a base principal com a qual ela vai trabalhar. Eu vou trabalhar principalmente com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílio, que é uma pesquisa baseada em entrevistas em campo, então ela deve mostrar um pouco um universo dentro do qual a Viviane vai focar um grupo mais específico. Bem, vou começar com a autodescrição. Eu sou um homem pardo, mas não de ascendência africana, eu sou de ascendência árabe, né? Tenho batendo nos 50 anos, umas olheiras meio grandes, estou vestindo uma camisa preta e estou num home office com ao fundo um quadro com um guerreiro asteca, que está na minha família há muito tempo. Eu vou começar compartilhando aqui a apresentação. Deixa eu só ver se eu consigo abrir. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, Andrei, está aparecendo. Eu vou começar falando muito rapidamente dos marcos jurídicos do direito à não discriminação no acesso ao emprego e renda. Depois eu vou falar do mercado de trabalho em geral e aí, por fim, eu vou falar dos dados que a gente tem da BGIMO sobre o tema. Primeiro grande marco legal do direito à não discriminação no mercado de trabalho é a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que foi promulgada no Brasil em 19 de janeiro de 68 pelo decreto 62.150. A Convenção define a discriminação como, abre aspas, toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. Nesse âmbito, ela também reconhece desigualdades entre diferentes grupos sociais e ressalva a possibilidade de medidas especiais de proteção ou de assistência a populações com maior vulnerabilidade ou menor inserção no mundo do trabalho, o que, na prática, resguarda o direito de Estados a adotarem o que se chamam hoje estratégias afirmativas, né? E ela frisa também que os Estados, ao adotarem, devem se comprometer a formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e profissão. E ela é bem clara também a dizer que essas obrigações dizem respeito às atividades dos serviços de orientação profissional, formação profissional e colocação. Então, é o nosso negócio, né? Ela fala muito especificamente do nosso negócio. Se a Convenção 111 é especificamente sobre o mundo do trabalho, a ONU, pouco tempo depois, aprova a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que é mais sobre discriminação racial, que é promulgada no Brasil em 8 de dezembro de 69. A Convenção ela aborda o trabalho e emprego no artigo 5º, onde ela estabelece o compromisso pelos Estados de, abre aspas, eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e garantir o direito de cada um ou uma, né, à igualdade sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica. E a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção contra o desemprego e ao salário igual para um trabalho igual.
O que eu acho bem interessante da convenção é que ela fala não apenas de não discriminação, mas ela começa a positivamente falar do direito à igualdade da própria pessoa titular do direito. A obrigação do Estado vai variar muito se você olha a não discriminação como um princípio passivo-negativo, de não permitir que certas pessoas sejam deliberadamente excluídas, ou como um princípio positivo, que diz que o Estado tem a obrigação de reduzir ou fazer aplicar medidas que visem a evitar formas de discriminação existentes na sociedade. É muito a questão da diferença entre direitos negativos e direitos positivos, né? Então, nesse sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ela vai mais longe do que a Convenção 111 no conceito de discriminação, definindo a discriminação como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem, que tem por efeito restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício em igualdade de condição de um direito humano, uma liberdade fundamental. Então, o foco passa a ser na pessoa titular do direito. Como a não realização do direito pela pessoa começa a ser entendido como uma forma de discriminação, a obrigação do Estado muda e vira uma obrigação mais ativa, né? Por fim, tem o Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 20 de julho de 2010 pela Lei 12.288. Ele conceitua a desigualdade racial como um fenômeno não apenas formal, mas também material. Nesse caso, o conceito é, abre aspas, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades na esfera pública e privada em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Mais uma vez, a gente vê esse foco cada vez mais na realização efetiva do direito, na questão material, e não tanto no aspecto formal. O Estatuto também ele atribui ao poder público brasileiro a responsabilidade de promover, entre outras, ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, políticas e programas de formação profissional, de emprego, de geração de renda voltadas para a população negra e ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública. E, por fim, ações para elevar a escolaridade e a qualificação profissional em setores da economia que contêm alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Então, a gente vê que essas normativas elas se relacionam muito ao nosso negócio de geração de valor público, né? Sobre o acesso, agora eu vou falar um pouquinho sobre o acesso da população negra ao mercado de trabalho, vou apresentar alguns dados. Os dados que eu vou apresentar são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é realizada pelo IBGE. Ela levanta aproximadamente 300 variáveis por pessoa, que vão de situação de moradia, escolaridade, situação laboral, atividades produtivas não laborais, isso vai ser muito importante, renda e características demográficas como idade, sexo, raça, cor, assim, e assim por diante. Os recenseadores investigam uma amostra de mais de 140 mil domicílios, são 430 mil pessoas entrevistadas. Uma questão que é importante ressaltar, que é uma questão metodológica, a PNAD utiliza um conceito muito restrito de população ocupada, que ela entende como sendo composta apenas por pessoas que trabalharam ou estagiaram por uma hora ou mais em atividade remunerada, ou que possibilite alguma troca posterior. Então, esse conceito abrange o trabalho remunerado em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios recebidos pela população de bens e serviços, ou um caso de trabalho sem remuneração direta, que é o caso do trabalhador familiar,
que, no apoio à atividade econômica de um membro do domicílio ou da família, pode ser o pai, o filho que ajuda o pai, o irmão que ajuda o irmão, que esse trabalhador familiar que trabalha sem remuneração dentro da família para gerar um produto que é então comercializado ou trocado, ele é considerado população ocupada. Esse conceito exclui uma população que eu acho que é muito importante se a gente quer focar a questão de redução de desigualdade racial, que são pessoas em atividades produtivas de subsistência para o consumo próprio da família ou do domicílio. Eu estou falando de gente que cata a pesca para alimentar a família, que caça, que faz a criação de animais, produção de carvão, corte de lenha, coleta de água, fabricação de roupas, fabricação diversa de alimentos, produtos medicinais, ou até trabalho na construção de uma unidade própria. Nos dados que eu vou mostrar a seguir, eu incluo essa população dentro de um conceito que já foi trabalhado por alguns autores, a Graziella Anciliero, do IPEA, é uma delas, eu tenho um artigo também sobre isso, que é o conceito de população ocupada expandida, que inclui como população ocupada essas pessoas em elevada vulnerabilidade social, mas que elas são muito importantes para nós, porque elas demonstram uma disposição ao trabalho e elas se mantêm produtivas mesmo sem acesso a uma ocupação que gere renda. Esse trabalho, nos dados que eu vou mostrar, essa população é considerada, ela é incluída como uma população ocupada. Esse gráfico aqui, essa tabela, ela ajuda a entender por que é importante incluir essa população no que diz respeito à questão racial. Na primeira coluna, a gente tem a população de 16 a 64 anos ocupada no estrito sensu, na definição do IBGE. São 88 milhões de pessoas, das quais 54,5 mil são negras. Mas se você pega essas pessoas que estão produzindo em regime basicamente de subsistência no Brasil, são 4.591.000 dessas pessoas com idade entre 16 e 64 anos, das quais 3,2 milhões, ou 70%, são negras. Então, a inclusão desse público é fundamental, porque esse é um público, esse é o público da inclusão produtiva, esse é o público do empreendedorismo, e é um público fundamental para a gente entender esse mundo do trabalho brasileiro. Esse gráfico ele mostra a distribuição da população brasileira, branca e negra, com idade entre 16 e 64 anos, por situação de ocupação. Eu acho que é sempre importante dizer que, assim, quando a gente usa os dados sobre a população branca, esse dado ele é usado como o que a gente chama de benchmark, ou seja, é o grau ao qual seria desejável que toda a população brasileira tivesse a realização do seu direito. O que a gente vê? Entre servidores militares ou estatutários civis, população branca, 6,4% da população branca é de servidores estatutários ou civis, 4,8% entre negros. Se você pegar esse dado, estourar esse dado e olhar por esfera federativa, você vai ver que quanto mais local a esfera, maior a presença de negros, e quanto mais, digamos, na esfera federal, a composição dos servidores, tanto militares quanto civis, tende a ser mais essa distribuição tende a ser mais branca. Isso em função do fato que salários da União tendem a ser um pouco melhores. Então, na medida que você vai chegando na ponta, o servidor público a probabilidade de um servidor público ser negro tende a aumentar. Entre a população ocupada formal, e aqui, por formal, eu uso o critério que contribui para a Previdência, 41% da população branca, 41,3% da população branca entre 16 e 64 está nessa categoria. Só 30% da população negra. Então, o que a gente vê aqui? Nesses dois tipos de vínculo, que são os vínculos mais protegidos, a gente tem uma distribuição da população branca que é muito maior.
se comparada da população negra. Agora, vamos olhar, por exemplo, pessoa ocupada não formal, ou seja, a pessoa que não tem uma carteira assinada, que não contribui para a Previdência, ou é esse trabalhador familiar auxiliar, ou uma pessoa com atividade produtiva não remunerada. A porcentagem da população branca nessa condição é de 20,8%, enquanto a porcentagem da população negra só nessa mesma condição é 28,8%. E assim por diante. A gente também tem uma maior prevalência entre a população negra, a prevalência de desocupação ou de saída da força de trabalho é maior do que entre a população branca. Isso mostra a distribuição do acesso a empregos no Brasil. Outra questão interessante é você olhar por que a população negra tende a sair do mercado de trabalho. Isso aqui é uma pergunta da PNAD que, basicamente, o recenseador faz a seguinte pergunta. Se você não buscou emprego nos últimos 30 dias, por que você não buscou? A gente vê que homens e mulheres negras têm uma chance, ambos, acima de 30%, de dizer eu não busquei porque eu não tenho emprego onde eu moro. Não tenho acesso a emprego, não há oferta. Mulheres negras ou brancas, ambas têm uma chance muito maior de dizer eu não busquei emprego porque eu tenho que cuidar ou de uma criança, ou de um idoso, ou de uma pessoa com deficiência. Essa chance é significativamente maior entre mulheres de ambas as cores. E, em contraposição, a necessidade de dedicar tempo ao estudo, ela é bastante... o homem branco que não trabalha, que diz não ter buscado emprego e que não trabalha, ele tem uma chance significativamente maior de justificar essa não busca em função dele estar estudando do que, por exemplo, uma mulher negra. É basicamente o dobro a probabilidade, né? Em termos do acesso ao salário, aqui eu apresento a renda média de homens e mulheres negras em comparação à renda de homens brancos. Mais uma vez, quando a gente usa essas categorias, é importante dizer que a gente usa essas categorias de homem branco como um benchmark, é o nível ao qual a gente quer que toda a população chegue. E a gente, enfim, com porcentagem, o dado aqui também apresenta a porcentagem de defasagem de renda por anos de estudos concluídos Brasil 2019. O que a gente vê? O homem branco, seja qual for a escolaridade, tem uma vantagem remuneratória de entre 15,5% e 35,9% em relação ao homem negro da mesma escolaridade. E quando você compara isso com mulheres negras, essa defasagem vai de 48,4% a 67,4%. Ou seja, uma mulher negra com baixa escolaridade, ela vai tender a ter uma renda significativamente menor do que a de um homem branco, quase um terço. Isso é uma coisa muito importante. Esse dado inclui pessoas informais. Se você olhar mercado formal, a mulher negra ela tem uma situação bem diferente, porque ela chega muito próximo à renda do homem branco. Só que o mercado formal exclui um universo muito grande de mulheres negras que estão em situações laborais bastante precarizadas. Para entender um pouco o mecanismo, esse é o último slide sobre mercado de trabalho em geral, depois eu vou para a BGIMO. Isso aqui ajuda a ver um pouco o processo, o funil que gera essa menor presença da população negra no mundo do trabalho do que seria de se esperar e de se desejar, dado o volume dessa população. Aqui, cada barra vertical representa a participação de homens e mulheres negras em algumas populações. Então, enquanto homens negros representam 27,2% da população entre 21 e 64 anos,
mulheres negras representam 29,2%. Na hora que você coloca outro filtro, população 21 a 64, com ensino médio completo, ou seja, a gente está medindo o acesso à escolaridade dessa população, esse 27,2 cai para 22 e o 29,2 cai para 27,3. A gente vai ver que o déficit de escolaridade de homens negros ele é, inclusive, maior do que o de mulheres negras. Isso é uma bomba que a gente tem uma bomba demográfica que está crescendo, que é enquanto o mercado de trabalho ainda discrimina muito contra a mulher negra, em comparação com o homem negro, a gente cada vez mais tem uma tendência de menor realização do acesso à escolaridade do homem negro, que tende a entrar no mercado de trabalho de forma precoce e com algumas consequências que vão se acumulando no decorrer da vida. Agora, a gente, na terceira coluna, na terceira linha, a gente olha a população 21 e 64 com ensino médio completo e ocupação formal. Mais uma vez, a gente vê uma retração da mulher negra e um pequeno aumento do homem negro. Ou seja, a boa parte desses homens negros que concluem o ensino médio, como o mercado de trabalho tende a os absorver melhor, eles se recuperam um pouco aí na hora de ter acesso ao emprego formal, enquanto a mulher negra é muito discriminada nesse mercado de trabalho. E aí, por fim, a gente olha na população 21 a 64, com ensino médio completo, ocupação formal e renda acima de um salário mínimo. Que, vamos dizer, é um critério, basicamente, são os critérios de obrigações jurídicas que o Estado tem, da universalidade do ensino, da formalização do emprego e do cumprimento do Estado do salário mínimo. Nada disso aqui é algo que não esteja previsto em lei. A gente vê, mais uma vez, uma presença bem diminuta da população negra em comparação com a presença dela no universo populacional em geral. Ou seja, é um funil de exclusões subsequentes. Parte final, já estou concluindo, como é que é a inclusão laboral da população negra pelo Cine? O que nós vemos é que homens e mulheres negras respondem, entre 2016 e 2019, por entre 54% e 57% dos cadastros ativados no Cine. Ao mesmo tempo, eles respondem, tanto o homem negro quanto a mulher negra respondem por uma porcentagem maior das colocações no Cine do que responde pelos cadastros. Isso significa que homens negros e mulheres negras têm um maior acesso eles têm uma maior taxa de sucesso no Cine do que a média. Isso é uma coisa boa. Isso mostra que a rede já tem essa preocupação de reduzir desigualdades, étnicas e de gênero no que diz respeito ao mercado de trabalho. Isso, eu achei esse resultado bem interessante e ele é bem positivo em termos da capacidade do Cine, dessa vocação do Cine de ser também um instrumento de enfrentamento, de redução de desigualdades. Agora, qual é o perfil dessa população negra no total de cadastros ativados junto ao Cine? A gente vê que homens e mulheres negras têm uma presença muito maior entre analfabetos, pessoas com ensino fundamental completo ou fundamental incompleto, com níveis de escolaridade menores do que eles têm entre pessoas com, por exemplo, mestrado ou especialização. O que isso significa? Isso significa que boa parte, mais uma vez, boa parte da nossa desigualdade do mundo do trabalho origina no próprio acesso à escolaridade. Ou, se você considerar que homens negros representam quase 80% das pessoas inscritas, ativadas na BGIMO, que se declaram analfabetas, mas apenas 34% das que têm
se declaram mestres, você vê o tamanho da nossa defasagem, da nossa defasagem de acesso à escolaridade dessa população. Isso aqui, basicamente, compara a taxa de colocações por 100 cadastros ativados de negros e não negros no Cine, que a gente mostra, sejam homens, sejam mulheres, 2016, 2017, 2018 e 2019. Eu não pego dados de 2020 e 2021, porque com a pandemia a gente migrou para formas de cadastro online e cadastro remoto, que reduziram drasticamente a porcentagem de cadastros que inclui a variável raça-cor. Esse ano, a nossa variável raça-cor está chegando a quase 50% de não preenchimento, contra mais ou menos 6 a 7% em anos entre 2016 a 2019. Então, o dado dos últimos 2 anos, no que diz respeito à raça-cor, ele é muito pouco confiável. Mas, enfim, a taxa de colocações por 100 cadastros ativados de negros e não negros mostra que, por cadastro, o Cine tem maior capacidade de inserir negros do que de inserir não negros. É uma coisa que a gente já tinha visto com a população com deficiência, essa vocação do Cine de inserir profissionalmente pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui eu mostro a taxa de colocação dos Cines de cada unidade da federação. A gente vê que a grande maioria dos Cines tem taxas de colocação de negros acima das de não negros. Paraná e Ceará, e, mais uma vez, sempre com dados bem interessantes. E a linha vermelha, que talvez seja bom eu descrever esse gráfico com um pouco mais de detalhe. As barras horizontais beges são a taxa de colocação da população negra naquela respectiva unidade da federação. A linha verde é a taxa de colocação de não negros, e o ponto vermelho é a razão entre essas duas taxas. Mostra que unidades da federação têm essa capacidade de inserção ativa da população negra e quais unidades da federação estão abaixo, conseguem inserir não negros mais do que conseguem inserir negros. A linha vermelha horizontal é a diferença entre esses dois patamares. Uma unidade da federação tipo Pará, que está basicamente em cima da linha, ou Goiás, ela basicamente tem a mesma capacidade de inserção de negros e não negros, os mesmos resultados, né? Enfim, concluindo, o Estado brasileiro ele assumiu numerosos compromissos para assegurar a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra e para promover políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. Apesar dos vários instrumentos normativos que visam essa inclusão, ainda tem espaço para acelerar a realização progressiva do direito dessas pessoas ao emprego em igualdade de condições. No âmbito do Cine, a migração para soluções de autocadastro, acelerado pela pandemia de Covid-19, gerou desafios no que diz respeito à qualidade da informação. Eu acabei não mostrando o gráfico que mostra essa elevação drástica no número de cadastros que não informam a raça-cor, mas foi um aumento significativo. E isso é algo que o Cine vai ter que abordar, porque a gente vai perder a capacidade de promover e monitorar a promoção da igualdade racial se a gente não melhorar a qualidade desse dado. Mas uma coisa que é fundamental, que eu espero ter deixado claro, é que a alta prevalência de pessoas ocupadas em regime de subsistência na população negra de baixa renda e baixa escolaridade torna essa população estratégica no que diz respeito às ações de inclusão produtiva e promoção do empreendedorismo, com um elevado potencial de geração de valor, porque são pessoas que estão trabalhando, elas estão se mantendo produtivas, mesmo sem estarem conseguindo produzir algo que tenha
um valor de troca e que elas possam gerar trocar, seja por bens, seja por dinheiro. E esse histórico elevado de taxa de colocação de pessoas negras pelo Cine, ele demonstra que realmente essa é uma vocação da rede, que desempenha um papel crucial na inclusão laboral dessa população. Eu peço desculpas, eu acho que eu me prolonguei demais, e é isso. Muito obrigado, gente.